Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rita Veloso e este é o canal Jesus Minha Luz. Hoje eu vou falar de um assunto delicado que eu acredito que a maioria das pessoas já passaram ou quem não passou ainda vai passar, que é o luto, né? A dor da perda. Eu passei por um luto recentemente, o que me fez refletir bastante e vivi um momento muito de crescimento em Jesus. E eu quero compartilhar isso com vocês. Nesse momento que eu vivi, eu procurei pesquisar mais sobre o que eu estava sentindo sobre isso. E eu descobri que existem vários tipos de luto. Eu achava que era só o luto por morte, né? Mas até um pouco tempo atrás eu já sabia, me falaram do luto do emprego. Que a pessoa perde o emprego ou perde um relacionamento e ela também entra em luto. Porque o luto nada mais é do que o rompimento significativo com algo ou alguém que a gente tinha uma afinidade muito grande. Eu achava que era só relacionado à pessoa, a perda por morte. Eu sabia que o rompimento de um relacionamento também se caracterizava como luto. Mas vamos lá, né? Aqui eu peguei alguns tipos de luto. Eu tenho o luto normal, o luto patológico, o antecipatório, o não reconhecido, o gestacional ou neonatal, o ausente, o atrasado, o traumático e o coletivo. Vou explicar um pouquinho de cada um. O normal são sintomas vividos de forma saudável, quando a pessoa passa por um luto de forma saudável. Vai chorar, vai sofrer o que tiver que sofrer e vai passar. O patológico, ele vira uma doença, entendeu? Ele não é mais normal, ele passou de luto para uma doença. E no caso, a doença do patológico é a depressão. A pessoa entra numa tristeza profunda e fica presa naquela ali. O antecipatório é quando a pessoa ela vive o luto antecipado. Por exemplo, uma pessoa que tem um ente querido ali que está num estado grave no hospital, ou que ele recebeu, que está com a doença ali incurável, aquela pessoa ela começa a viver o luto antes mesmo da morte da outra. Eu acredito que até a pessoa viva, ela vive o luto dela mesma. Veja que triste, meu Deus. A pessoa descobriu, eu tô com a doença incurável, os médicos já falaram que a medicina não pode mais fazer nada, e a pessoa vai viver o luto dela mesma. Isso realmente é triste. Tem o luto não reconhecido. O luto não reconhecido é aquele tipo, uma pessoa que fez uma maldade e ela foi linchada. A família dela, ela vai entrar em luto, a família dessa pessoa que foi linchada. Mas por essa pessoa, é só um exemplo. Pode haver várias situações desse luto não reconhecido. A família dessa pessoa, ela vai estar em luto, mas a sociedade não vai reconhecer, porque aquela pessoa, ela praticou uma maldade e ela foi linchada por conta disso. Porém, isso não vai isentar a família, de viver o luto. A família vai sentir a perda, mesmo que essa pessoa tenha sido uma pessoa cruel. O luto gestacional e neonatal é quando a mulher está grávida que ela vem perder o bebê. Ele é bem parecido com o não reconhecido, porque se essa gravidez ela for ali um segundo mês de gestação, é um bebê, às vezes as pessoas nem sabem que aquela pessoa estava grávida e ela perdeu, ela também vai passar pelo luto. E muitas pessoas não vão reconhecer, até mesmo dentro da casa dela, na família dela, não vai reconhecer que ela está vivendo um luto. Tem um luto aqui ausente. É o luto que a pessoa... Ele fala muito, esse luto ausente, é o luto... Ele fala muito do primeiro estágio do luto, que depois eu vou falar para vocês, dos 5 estágios do luto. A pessoa entra em choque, ela entra em negação. Esse é o luto ausente. É como se a pessoa não tivesse morrido, ou se o relacionamento não tivesse acabado. Ela entra em uma outra... Ela cria uma realidade paralela para ela fugir do que realmente está acontecendo. É como se ela negasse, ela ficasse presa no primeiro estágio do luto. Agora a gente vai para o luto atrasado. O luto atrasado ele é bem perigoso. A pessoa ela foge da dor, ela não quer sentir a dor do luto. Então ela foge, ela finge que nada aconteceu
Mas por que isso se torna perigoso? Porque ele vai chegar, a dor do luto, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. E essa pessoa provavelmente vai ter outras perdas. E quando essa outra perda chegar, vai juntar duas dores. Então ela vai sentir dobrado. Então é melhor ela viver agora o que ela tem que viver do que viver duas vezes lá na frente. Isso em todas as áreas. Seja na morte de alguém, no término de um relacionamento, em um emprego ou em outra situação que a pessoa também está vivendo o luto. Tem o luto traumático, que é aquele da morte inesperada, avassaladora ou violenta. Sabe, a pessoa sofreu um acidente de carro, ou um avião caiu. A pessoa que vai passar pelo luto ali, esse é o traumático. Esse é um dos mais difíceis da pessoa lidar, de gerenciar. E tem um luto coletivo, que é uma coisa que acho que acontece muito aqui no Brasil, o luto coletivo. Quando desaparece uma pessoa, que passa nos noticiários, desapareceu, já tem 7 dias, aí depois vem aquela notícia triste que encontrou o corpo, principalmente criança, encontrou o corpo da criança no matagal e todo mundo entra em luto. Ou uma cidade, uma pessoa muito querida da cidade, cidades pequenas principalmente. Aquela pessoa morre, uma pessoa muito querida, e a comunidade toda entra em luto, mesmo não sendo da família. Isso se chama luto coletivo. Isso também é normal. Então vamos lá para os 5 estágios. Esses são alguns tipos de luto. E dentro desses tipos existem os estágios, que são 5. O primeiro estágio é o da negação. É aquela que é o impacto impacto. Você recebeu a notícia e você quer negar. Não, isso não é verdade, não está acontecendo. Você quer confirmar. A negação é isso. O segundo luto, o segundo estágio é a raiva. Eu acredito que isso acontece muito nesse luto traumático aqui. A pessoa tem raiva, ela tem ódio do que está acontecendo. Mas como essa pessoa foi morrer dessa forma tão triste, tão violenta? Já pensou? A pessoa está passando na rua, vem uma pessoa embriagada e mata aquela pessoa. Dá raiva mesmo. Aquela pessoa não foi irresponsável e matou um inocente. Então, dá muita raiva. O terceiro estágio é a barganha ou a negociação. Esse daí é um dos que eu quero abordar. Por quê? Porque esse foi o que eu vivi. Não sei se eu já falei para você no início que eu vivi um luto recente. Eu comecei a viver o luto a partir do terceiro estágio. Não significa que as pessoas vão passar por todos os estágios do luto, mas ela vai passar por algum. Não tem como ela passar isento. Ou ela vai viver todos, ou ela vai ver 1, 2, e também não tem um tempo determinado para a pessoa viver. Vai de cada um. Nós somos pessoas, cada um sente de uma forma, entendeu? Então a barganha é aquele consolo, sabe? Ali você já vai começando a entender, a ficha caiu, e é aquele consolo. E pra mim que sou cristã, que acredito no sacrifício da cruz, o meu consolo é saber que a pessoa foi para Jesus. Saber que ela tá bem melhor do que aqui, é saber que um dia eu vou encontrar ela. Então isso é o grande consolo do luto, o nosso consolo. Aí vem o quarto estágio, que é, dá uma olhadinha aqui, é a depressão. Essa é um dos piores. Sabe onde é que a dor acontece de verdade? Onde ali a ficha caiu de vez. Acabou. Morreu, acabou, entendeu? Esse é um dos mais perigosos, porque o que acontece? Ele pode virar patológico. Lembra que eu falei ainda há pouco do luto patológico? Porém, a depressão é um estágio normal. Essa depressão que eu estou falando, ela não é uma doença. Apesar de ser um momento muito tenso, ela não é a doença depressão ainda. Ela ainda não é crônico. Ele só é o estágio que vai passar, tem que passar. Mas tem pessoas que ficam presas ali, fica preso na dor, fica preso no sofrimento. E o último estágio é a aceitação. É quando a pessoa vai voltando à vida normal, vai entendendo que precisa seguir e falar assim, realmente, preciso seguir, minha vida tem que continuar. E de preferência que continue da melhor forma, né? E esse luto que eu vivi recentemente,
é um pouco diferente do normal, porque é um luto de uma pessoa que eu já não via há bastante tempo, não tinha um convívio, porém eu tinha um carinho muito grande, que é o pai da minha filha. Ele faleceu tem 7 dias hoje, e uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, queria a prosperidade dele, queria que ele fluísse na vida. Mas o que que acontece? Ele é uma boa pessoa que fez escolhas ruins. E a escolha, por que que aconteceu? Justamente no período do luto. Ele perdeu a mãe dele e ele ficou preso no estágio 4 do luto, que é a depressão. E dessa depressão passou para a doença, virou a doença. E ele sofreu muito durante a vida dele. Depois que ele perdeu a mãe, ele sofreu bastante, ele não conseguiu se levantar. Ele amargou a dor da perca da mãe até o último dia. E quando ele veio a óbito agora a semana passada, já tinha mais ou menos uns 23, 24 anos, se eu não me engano, que a mãe dele havia morrido. Mas ele sentia a dor como se tivesse sido ontem. Qualquer pessoa que conversasse com ele sabia, conseguia detectar qual que era o problema dele. O problema dele era a falta da mãe. Ele sentia muita falta, ele não tinha passado ele não tinha superado a perda. Mas eu não quero aqui expor, primeiro, que ele já foi, que já está em Cristo, ele está na glória, graças a Deus, e depois que ele tem uma família, tem irmãos que o amam, e eu não quero expor. O que eu quero abordar é o que eu senti nesse momento. Eu, como uma pessoa que passou pela minha vida, o pai da minha filha, é nesse ponto que eu quero abordar. Mas é quase impossível falar de uma coisa sem falar da outra, né? Quase impossível falar do que eu senti sem falar. Então vou tentar não falar tanto em respeito à família. Mas nesse momento de dor que ele vivia, o que aconteceu? Ele procurou o alívio no álcool. Ele começou a beber, procurou alívio no álcool, porque ele não procurou a cura para aquele momento. Na verdade, eu acredito que ele nem sabia que estava vivendo o estágio 4 do luto durante tantos anos. E foi muito dolorido, foi muito sofrido, gente, o que aconteceu com ele. E como eu falei, era uma pessoa que eu amava muito. Não amava como homem, porque a gente já não era mais um casal. Eu amava como pessoa. É uma pessoa que eu queria o bem, que eu torcia para que ele fosse próspero. Porque a gente vê, a pessoa que está depressiva, ela vai definhando, ela vai sofrendo e você não pode fazer nada, porque ela está presa num mundo que você pode fazer, sabe? A gente pode fazer muita coisa, mas a pessoa não aceita. Ela está presa no mundo dela. Ela não aceita ajuda. E uma das primeiras características de uma pessoa depressiva é o isolamento. E foi isso que aconteceu. Ele se isolou. Ele se isolou da família, ele se afastou de todo mundo e impossibilitou que as pessoas o ajudassem. Entendeu? Mas graças a Deus, Deus é bom e misericordioso. Levantou outras pessoas que puderam ajudar ele, pessoas maravilhosas que, mesmo sem conhecer a família dele, ali foram levantadas e ajudaram ele nesse momento que ele viveu, que foi um momento difícil, os últimos dias dele foi um momento difícil, triste, entendeu? Mas essas pessoas abençoadas por Deus estiveram com ele até o fim, ali acompanhando ele nesse momento. E o melhor de tudo isso é que ele alcançou a glória. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Ele alcançou. Por quê? Porque graças a Deus, eu sei disso dentro do meu coração. Eu não posso provar para você, mas espiritualmente eu sei. Quando eu fiquei sabendo da notícia que ele estava muito mal, que ele estava entre a vida e a morte, eu comecei a clamar por ele, graças a Deus. E nisso já existiam muitas pessoas fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Deus levantou muitas pessoas, porque é isso que Deus faz. Quando Deus quer dar a cura para alguém, quer dar salvação para alguém, ele levanta os eleitos dele para clamar, para buscar ajudar aquela pessoa de alguma forma, entendeu? E ele levantou muitas pessoas. E é naturalmente que eu clamei pela vida, porque a própria palavra diz, escolham a vida. E a gente clama pela vida. Eu clamei pela vida, mas eu também clamei pela salvação da alma, assim como outras pessoas. E eu tenho certeza, graças a Deus, que ele foi para a glória. Graças a Deus, louvado seja o nome de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é aí onde entra o ponto, sabe? Onde eu quero falar. Se ele está na glória, se ele alcançou tudo que eu queria alcançar, por que então eu estou triste? Por que então? Porque eu vivi o período, hoje tem 7 dias, mas eu vivi ali uns 4 dias de luto. E eu sofri assim, aquela melancolia, o choro que é do luto, que é comum. Eu passei por esse momento, apesar de toda a nossa história e de ter momentos ali não agradáveis na nossa história. Mas eu passei por esse momento, né? E foi muito triste. E o que eu quero falar é isso, gente. A pessoa ela precisa se permitir sentir. Ela precisa se permitir passar. Porque o luto, o primeiro tipo de luto que eu falei é o luto normal, onde a pessoa ela pode passar pelos 5 estágios, que é negação, que é a raiva, que é a barganha, que é a aceitação, entendeu? Ela pode ali, faltou um agora que eu não me recordo, faltou o 4º estágio, né? Que eu esqueci, deixa eu procurar aqui. A depressão, que é comum, ela tem que se permitir. E a palavra de Deus, ela nos ensina acerca de tudo, né? Eu estava lendo ali em João, capítulo 11, e ele fala a história de Lázaro. Lázaro é um grande amigo de Jesus, que ele morreu. Lembra do morto de 4 dias? Que tirem a pedra e Lázaro veio para fora e ele foi ressuscitado no 4º dia. Ele já cheirava mal e foi ressuscitado. Então, ali na história de Lázaro caiu doente. Jesus estava ali próximo da cidade dele, a cerca de 3 quilômetros. Você pode ir lá e ler. Você vai ver que tá a história toda. Ele estava na cidade dele, as irmãs de Lázaro mandaram avisar para Jesus que ele estava doente e pediram que ele viesse trazendo a cura. E Jesus falou assim que não podia ir naquele momento. Por quê? Ele estava pregando, fazendo a missão dele. Ali também tem uma mensagem importante aí. Primeiro Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então ele não parou o que ele estava fazendo para ir ver o amigo dele. Ele continuou fazendo. Eu acho isso muito, muito importante. Mas ali, quando ele terminou o que ele tinha que fazer, ele foi ao encontro da família. Ele já sabia que Lázaro estava morto. Tanto é que no versículo 4, ele fala isso. Essa doença, ela não veio para a morte, ela veio para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E lá no versículo 11, ele fala assim: Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá acordá-lo. E ele foi. Quando Marta soube que ele estava chegando na cidade dela, ela correu ao encontro de Jesus. E ela disse assim para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Ela falou assim: eu sei, na ressurreição do último dia. Você pode conferir, tá no capítulo 11 de João, do versículo 23 ao 26, tá bom? Aí disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu que sim. Jesus estava falando aqui da vida eterna, que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E esse aqui é o nosso consolo. A pessoa está viva, a carne ali voltou para o pó, mas a alma subiu para Deus, ela voltou para casa, ela está melhor do que a gente, né? Bem melhor do que a gente. E é o interessante, e eles continuaram indo. A Marta continuou indo para casa. Chegando lá, a outra irmã de Lázaro falou a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nisso, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. É onde tem aquele versículo que fala assim: Jesus chorou. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele sentiu. Ele já sabia, porque ele afirmou isso lá no versículo 11, que Lázaro, e que ele ia acordar Lázaro, mas ele se permitiu sentir. Ele chorou. Por quê?
tinha ali um pessoal com a Maria chorando, ele se compadeceu da dor dela e viveu aquele momento, mesmo que muito rápido, ele viveu aquele momento. E isso é o que muitas vezes nós não queremos fazer. Nós queremos fugir da dor. Eu acho que isso é natural para o ser humano, querer fugir da dor, ainda mais quando é a dor da perda. Mas a verdade é que se a gente viver essa dor, quanto mais rápido a gente supera. A gente tem que encarar a dor de perto, tem que olhar, tem que saber os estágios, ou às vezes a pessoa não tem acesso a tanta informação, ela tem que pedir ajuda. Olha, estou sofrendo muito, está doendo muito, me ajuda aqui. Tem que pedir ajuda em oração, tem que pedir ajuda no que ela, na necessidade dela. Ela tem que chegar e pedir ajuda e se permitir passar pelo momento, porque ela vai passar exatamente isso, vai acabar. Tem que ter começo, meio e fim. E a vida precisa continuar, que foi o que não aconteceu com o pai da minha filha. Infelizmente ele ficou preso no luto, ele sofreu muito, ele não conseguiu levar a vida dele adiante por conta da dor e por conta da dor do luto. Às vezes ele não é a única pessoa que vivia nisso. Eu já vi aí várias pessoas, comentário aí nas redes sociais mesmo, pessoas que perderam também há bastante tempo e não conseguem superar, mas porque ela não está se permitindo. Ela não se deixa passar por um desses estágios, entendeu? E eu vivendo esses estágios, eu comecei do terceiro, que começou no consolo, depois veio para a depressão, entendeu? Que é aquela tristeza mesmo. E aí foi onde eu percebi, isso aqui não tá normal. Calma aí, eu sei que essa pessoa alcançou a glória, porque é então que eu tô triste? Porque é então que eu tô assim? Porque eu lembrava dele, mas eu não lembrava dele assim, memórias diárias. E desde quando eu recebi a notícia do falecimento, até o momento que eu me lancei em Jesus e falei com Jesus seriamente, pedi a ajuda dele, eu lembrava dele o tempo todo. Não era memória... A gente já estava separado há muito tempo, não era normal eu ter aquelas memórias. Eu sabia que eu estava passando pela dor da perda, porque era uma pessoa que eu amava, como eu já falei antes. Amava como ser humano mesmo, amava como pessoa. Mas não era normal. Gente, eu cheguei a entrar no ônibus e eu começava a achar as pessoas parecidas com ele. Falei, Jesus. Então aquela mente, aquele pensamento ficava na minha cabeça o tempo todo. Eu estava ali fazendo alguma coisa, lavando uma louça, e aquele pensamento, ele gostava disso, ele gostava de tal comida, ou aquela, oh meu Deus, porque ele não viveu aquela vida, porque ele se deixou, porque ele se permitiu sofrer tanto, por que eu não fiz algo mais por ele, sabe? Não era mais a dor do luto, já era um remorso, já tinha passado de dor para remorso. Aí foi aí onde a minha ficha caiu. A dor do luto já passou, já estou vivendo o remorso, que não é normal, que não é nenhum remorso, não é estágio de luto, tá, gente? Remorso é sentimento de culpa. E a culpa não está no 5 estágios do luto, não, tá bom? Eu até peguei o que significa remorso, ó. Inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta ou um erro. Aí que falta foi essa? Que erro foi esse? Porque ele decidiu ir, ele decidiu partir, eu fui atrás. E ele não deixava, como eu falei, a pessoa se isola, ela não quer contato com as outras. Aí eu lembrei, meu subconsciente estava me lembrando, estava acusando, sabe? Que lá em 2021, eu tive uma chance. Ele, durante uma conversa que eu tive com ele, foi a última conversa que eu tive com ele, ele me falou uma coisa, sabe? E naquele momento eu não soube identificar que aquela coisa era um pedido de ajuda. E talvez ele estivesse vivendo um momento que ele ia abrir uma porta, ele ia deixar alguém ajudá-lo. Mas eu não soube identificar, eu não estava sensível naquele momento.
sabe? Eu tinha outras prioridades naquele momento. Era tanto tempo sem se falar que eu queria falar outras coisas. E eu não fui sensível naquele momento. Eu não sei se ele ia aceitar a minha ajuda. Eu não sei, mas o importante é que eu tive a oportunidade. E eu não reconheci. Eu não ajudei. E era o que estava me trazendo remorso. Eu nem lembrava do que era, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Ele trouxe na minha memória. Senão eu ia ficar presa, sabe, nesse sofrimento esse si eternamente. Aí foi quando eu falei, Senhor, eu fui a Deus, eu pedi perdão, eu reconheci que eu tive a oportunidade. Eu acho isso essencial, confessar os pecados, isso é bíblico. Não que Ele ia aceitar, mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que ser honesta comigo mesmo. Eu tive e eu não ajudei. Aí eu pedi perdão a Deus, falei com Deus que tirasse aquela dor do meu coração. Falei com Deus que eu nunca mais caísse numa situação dessa, onde a pessoa precisasse da minha ajuda. Eu tenho condição de ajudar, mas eu não estou sensível. Eu não estou ali com entendimento suficiente para reconhecer a dor da pessoa. Pedi perdão. E eu acredito que foi ali que começou a minha aceitação. Foi no 4º dia, né, que foi na segunda-feira, começou a minha aceitação. E aqueles pensamentos que não deixavam a minha mente, praticamente eles sumiram, cessaram na mesma hora. Cessaram, acabou. De segunda-feira para cá, os pensamentos, e se acabaram, porque eu fui para quem podia resolver a minha dor, que é Jesus. Gente, Jesus, Ele pode resolver toda e qualquer dor. O tempo para o luto é importante? Mas ele não resolve. O exemplo disso é ele mesmo, o pai da minha filha, que ele viveu 24 anos de luto. Se o tempo resolvesse o luto, ele não teria passado por tudo isso. Porque ia chegar num momento ali, o tempo resolve, acabou, esqueceu as lembranças. Já viveu o tempo, já passou muito tempo. Supomos, deu 10 anos. Acabou, mas não é assim que funciona. Claro que a gente não vai lembrar, claro que a pessoa não vai lembrar de cada detalhe, mas se era uma pessoa que você amava muito, as principais coisas, ainda mais sendo uma mãe, as principais coisas, elas vão ficar ali na memória da pessoa, né? Mas é isso que eu quero falar para você. Se você estiver passando um luto, ou se você viveu um luto há um tempo atrás, e você não se permitiu passar por esse momento, por essa dor, a gente quer fugir da dor, mas tem dor que a gente não consegue. Ela vai voltar, entendeu? Mais cedo ou mais tarde ela vai voltar, e se for em um momento de outro luto, ela vai ser pior ainda. Então, vive esse momento, peça ajuda de Deus para viver esse momento, que Ele vai te ajudar. E Ele vai te acolher. Se tiver que confessar alguma coisa, se você tiver sido negligente em alguma coisa, você confesse. Fala para Deus, Senhor, eu podia ter feito e eu não fiz. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter falado mais que eu amava, eu tomei uma decisão errada, que foi a decisão que me separou dessa pessoa. Eu não sei, cada um tem a sua situação, mas o importante é ser honesto perante Deus, porque Deus, Ele não pede a perfeição da gente, Ele pede a nossa sinceridade, Ele pede que sejamos sinceros com Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que passa aqui dentro até melhor que a gente mesmo, então Ele sabe onde é que está o bloqueio. E isso é muito importante, chegar para Ele e falar tudo que está dentro de você e Ele vai te ajudar. E também um estágio, não chega a ser um estágio do luto, porém é algo importante, que é a despedida. Tem muitas pessoas, ainda mais agora recentemente a pandemia, que não tiveram a oportunidade de se despedir do seu ente querido. Eu acredito que ainda é uma lacuna no processo do luto, entendeu? Então chega, se derrama diante de Deus, fala tudo o que você tiver que falar. Se você tiver com raiva, se achou que foi injustiça, chega e fala e cessa com essa dor, porque a vida tem que continuar. A sua vida continua, você tem uma alma para cuidar. A sua alma, a alma dessa pessoa que se foi, o tempo dela aqui acabou, cessou aqui na Terra. O destino dela já foi selado, entendeu? Então não há nada mais que a gente possa fazer pela pessoa que foi. A gente pode fazer enquanto ela tem vida. Depois que ela morre, não tem mais nada.
Nada, não dá para mudar passado. Então, o destino dessa pessoa já está selado, está fechado. Você tem que cuidar do seu coração, da sua alma agora. Ainda que essa pessoa tenha sido uma pessoa importante para você, um filho, uma mãe, um pai, um amigo. E então é isso. Vá até a Deus, que Deus vai te ajudar a passar por esse momento. E eu oro, peço a Deus que Ele te ajude, que Ele te ajude a passar por esse momento. E é isso. Espero ter te ajudado. Espero que esse assunto tenha aí aberto uma porta de reflexão na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, da sua família, da sua casa. Muito obrigada, tá? Peço para você, se você chegou até aqui, peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que estão passando ou que você percebeu que ela ficou presa em algum estágio. E que Deus abençoe você grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada.